Bom dia, crianças! Hoje é dia 19 de novembro, quinta-feira. Vamos começar hoje com aula de português. A gente está pertinho de terminar a nossa apostila, então vamos lá com bastante animação. Lembra da aula passada que a gente viu aquele texto em forma de tira? Lembra a tirinha lá da página 47? Essa aqui que eu tô falando, ó, dessa tirinha. Lembra que o menino falava da árvore, né? Eu vou ler essa tirinha de novo e a gente vai ver que tem uma outra forma de escrever. Então, uma mesma história, você pode contar uma mesma história de formas diferentes. Essa aqui está contada em tiras e depois eu vou ler para vocês essa mesma história escrita em forma de texto mesmo, tá? Então, o que está falando aqui, ó? O nome desse menino é Armandinho, tá? Eu não sei se eu falei no outro vídeo, tá? Mas é Armandinho. Então, o Armandinho fala assim, e não é para ter vergonha? Aí, e continua, né? Os maiores destruidores da natureza são humanos. Ele está falando com o pai dele. Aí o pai dele responde, sim, filho, os maiores defensores também. Então, lembra que a gente falou, né? Do sentido. Então, ele fala que os maiores... quem prejudica a natureza, quem destrói a natureza são os seres humanos, e o pai dele fala que os humanos também são os maiores defensores, né? Então fica nessa contradição, e o que é uma verdade, a gente destrói e a gente também defende, então a gente tem que cuidar para defender e não para destruir, né? E depois o Armandinho sai com o sapo feliz da vida na cabeça e com uma muda, né, de planta nas mãos. Então, ó, lá na atividade 4 ele fala assim, qual seria uma possível continuação dessa história? Desenho que você imagina que Armandinho tenha feito depois de sair com o vaso de planta nas mãos e o sapo na cabeça. Então, ó, você pode dar uma continuidade na história. Se essa história fosse sua, como continuaria? Tá? Então, você vai desenhar a continuação dessa história. Atividade número 5 não precisa fazer, tá? Só número 4. Lá na página 49, ó, aí tem o mesmo texto, ó, esse mesmo texto escrito, essa mesma história do Armandinho, lá da tirinha, escrito em forma de texto agora. Essas são as mesmas conversas, só que agora de forma diferente, tá? Ele usa um texto só escrevendo sem imagem para contar a mesma história. Mas antes de ler o texto para vocês, eu quero falar de um sinal de pontuação chamado travessão, tá? A gente já viu que tipo de sinal de pontuação? A gente já falou sobre o ponto final, sobre o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, tá? Agora a gente vai falar sobre o travessão e sobre os dois pontos. O travessão é usado para quê? Tá? Primeiro, o que é o travessão? Travessão é um risquinho só, tá? Então, mas para que ele serve? Ele serve num texto para indicar a fala do personagem. Quando você está lendo um livro, tem livros que falam assim, João falou que quer ir para a escola. Tá? O narrador, a pessoa que escreveu o livro, está falando para você o que o João falou. Tá? Então, não tem travessão nesse caso. Mas se eu falar assim, ó, e José disse, dois pontos. Aí vai vir o que o José disse. Aí sim eu uso travessão, quero ir para a escola, tá? Perceberam a diferença? Vamos dizer que eu escrevi o livro, tá? Aí eu vou falar assim, José disse que quer ir para a escola, tá? Nesse caso não tem travessão, não tem dois pontos. Eu estou contando para você o que o José disse. Agora, quando eu falar assim, José disse, tá? Aí o José vai dizer, quero ir para a escola. Eu escrevi aqui para vocês perceberem, ó. Olha só. O que eu escrevi aqui? E José disse, dois pontos. Quero ir para a escola. Olha aqui o travessão. Travessão nada mais é do que esse risquinho. Então, toda vez que você tiver um texto e ver esse risquinho na frente de uma fala, quer dizer que o personagem, que a pessoa falou isso, tá? Que alguém está te dizendo o que exatamente a pessoa disse, tá? Então, vamos lá. Aí o texto fala assim, ó. Um dia, Armandinho viu uma árvore cortada e falou ao seu pai. Olha lá os dois pontos. Aí começa lá o travessão, né?
o que o Armandinho disse. E não há para se ter vergonha? Os maiores destruidores da natureza são os humanos. O pai respondeu: sim, filho, os maiores defensores também. Armandinho, então, ficou feliz em perceber que podia defender a natureza e decidiu plantar uma árvore. Tá vendo que é a mesma história? Só que a diferença é que aqui ele está contando para nós todos os detalhes. E lá na tirinha ele não conta todos os detalhes. Ele só coloca as falas. Por quê? Porque os detalhes estão nas imagens, tá? Então, como aqui não tem imagens, ele vai contando para a gente em detalhes, igual um livro que a gente lê, tá bom? Perceber a diferença? É a mesma história, só que uma em forma de tira, uma em forma de texto. Por que lá na tirinha não tem travessão e não tem 2 pontos? Porque lá tem os balões para indicar quem está falando, tá bom? Agora, na atividade mão na massa, você vai precisar de lápis azul, amarelo, vermelho e verde. Então, ó, de azul, você vai pintar lá nesse texto, ó, o sinal de pontuação utilizado para indicar a conclusão de uma ideia. Então, é o ponto final, tá? Acabou a frase, ponto final. Então, vai lá e pinta de azul o ponto final. Onde que a gente encontra o ponto final aqui? Só no finalzinho do texto. Durante todo o restante do texto não tem ponto final. Então, vai lá e pinta o ponto final de azul. Faz o seu que depois vou mostrar como é que ficou o meu. De amarelo, sinal de pontuação utilizado para indicar uma pergunta. Então, é o ponto de interrogação. Então, pega lá o amarelo e o ponto de interrogação de amarelo. Tem só um ponto de interrogação. Agora, de vermelho, sinal de pontuação utilizado para indicar a fala dos personagens. Então, é o travessão de vermelho. Olha lá, tem 2 travessões. Pinta de vermelho. E de verde, o sinal de pontuação utilizado para indicar surpresa, espanto e admiração. Tá? Então, é o ponto de exclamação de verde. Então, tem 2 pontos de exclamação. Vou mostrar agora para você como que ficou lá, ó. Dá para ver direitinho? Dá, né? Aí. Agora, lá na página seguinte, a gente viu sobre a tira, né? Uma historinha, parece uma história em quadrinhos, mas é bem pequenininha. Sempre tem só 3 ou 4 quadradinhos lá, quadrinhos, né? E agora a gente vai falar sobre as histórias em quadrinhos, que são os HQ. H de história, Q de quadrinhos. HQs, história em quadrinhos, tá bom? Aqui tem, ó, uma história em quadrinhos lá na página 50, ó. É do Cebolinha, aí tá lá o Cebolinha regando o pé de um homem. Tem nada falando, vamos ver as imagens só. Depois tem esse mesmo homem segurando o Cebolinha o cascão, né? Segurando o cascão no balanço de pneu, segurando o guarda-chuva para Mônica ler, com dinheiro comprando maçã para Magali, segurando a rede para os 3 balançarem. Aí o homem fala assim: posso ir agora? E a Mônica fala: agora pode. Aí o homem vai com um machado aqui, né, nos ombros e fala: foi a última vez que cortei uma árvore. Então, e os 3 olham zangados, assim, bravos para ele, né? Então, o que dá para entender dessa história em quadrinhos? Viu que tem pouca fala, né? Mas as imagens contam muito pra gente, que as imagens são uma forma de texto também. Então, o que dá para entender? Que a Mônica, o Cebolinha e o Cascão viram que esse homem cortou uma árvore, né? Que ele estava destruindo a natureza. O que fizeram? Fizeram ele perceber a importância da árvore. Então, regaram os pés dele, né? Fizeram ele balançar no balanço, porque o balanço estaria pendurado nessa árvore. Ele fez sombra para a Mônica poder ler o livro. Por quê? Porque senão ela estaria... Se tivesse aquela árvore, ela estaria embaixo da árvore. Foi lá comprar maçã para Magali, porque se tivesse a árvore, né? Se fosse uma macieira, né? Um pé de maçã, ela estaria pegando maçã na árvore. E fez ele segurar a ponta da rede, porque se a árvore estivesse ali, eles teriam amarrado a rede na outra árvore. Tá? Então, é uma história engraçada,
né? Mas que faz a gente pensar, né? Que a gente precisa preservar a natureza, para fazer a gente entender a importância da natureza, né? Então aqui embaixo fala assim, as histórias em quadrinhos, HQs, têm algumas características em comum com as tiras, mas geralmente são maiores, pois costumam apresentar mais de 4 quadrinhos. Muitas HQs têm várias páginas. Então, história em quadrinhos tem livrinho de história em quadrinhos, né? Que tem muitas páginas. E a tirinha, a estrutura é a mesma, só que a tirinha é uma tirinha só, com 3 ou 4 quadrinhos. A história em quadrinhos é grande, né? Bom, então vamos lá, ó. Agora de tarefa para casa, vocês vão responder as questões da página 51, tá? Que são sobre a história em quadrinhos, tá? E na página 52, vocês vão fazer só essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, de pintar de azul o que é que vocês sabem, de amarelo o que vocês têm dúvida, de vermelho o que vocês não sabem. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, não souberem, fala para a prof, tá bom? Beijo, crianças, até a próxima aula.